Olá, hoje a gente vai desvendar um item que sempre aparece nas contas da prefeitura e deixa muita gente com uma pulga atrás da orelha. A famosa taxa de lixo ou taxa de limpeza urbana. Afinal, por que ela existe? É legal mesmo? E o que exatamente a gente está pagando com esse valor? Pois é, quem nunca olhou para a conta do imóvel e se fez essa pergunta, né? Aquela linha específica no meio de tantos números pode confundir. Mas olha, a boa notícia é que existe uma resposta bem clara para isso, e é exatamente o que a gente vai entender agora. Beleza, então para organizar a nossa conversa, vamos seguir um roteiro bem simples. Primeiro, a gente vai direto na regra definitiva sobre a taxa de lixo. Depois, vamos entender uma distinção jurídica que é a chave de tudo. Em seguida, como o cálculo dessa taxa é feito e, por fim, como os tribunais aplicam tudo isso no dia a dia. Vamos lá! Então, vamos começar pelo principal, pela resposta que vem lá de cima, da mais alta corte do país. A autoridade máxima desse assunto é o Supremo Tribunal Federal, o STF. E foi o STF que estabeleceu um padrão bem claro que serve de guia para todos os municípios do Brasil. O que a gente está vendo aí é o texto exato da súmula vinculante 19. Ela é tipo a regra de ouro do assunto. E o que ela diz basicamente é que cobrar uma taxa pela coleta de lixo que sai dos imóveis é totalmente constitucional. A palavra mais importante aí é exclusivamente. Traduzindo do juridiquês para o bom e velho português, se o serviço que está sendo cobrado é a coleta daquele lixo que sai das casas, dos apartamentos ou do comércio, então sim, essa cobrança é legal e está dentro da Constituição. Tá, mas por que essa cobrança é permitida para esse serviço e não para outros? A resposta está numa diferença super importante entre dois tipos de serviços públicos. Vamos entender isso de uma vez por todas. Primeiro, temos o que a lei chama de serviço específico e divisível. A analogia da pizza é ótima para entender. A coleta de lixo de um imóvel é assim. A prefeitura vai lá e presta aquele serviço diretamente para uma propriedade específica. Dá para saber para quem o serviço foi prestado. Do outro lado, existe o serviço geral e indivisível, que os advogados gostam de chamar pelo nome em latim, uti universi. Pensa na iluminação pública, na luz do poste. Todo mundo que passa na rua se beneficia, mas é impossível medir quanto de luz cada pessoa usou. Por isso, esse tipo de serviço não pode ser cobrado com uma taxa. E este quadro aqui deixa tudo cristalino. A coleta de lixo que sai dos imóveis é um serviço específico e divisível, por isso a taxa é constitucional. Agora, a limpeza geral das ruas, das praças, dos bueiros, isso é um serviço geral que beneficia todo mundo ao mesmo tempo. E esse tipo de serviço tem que ser pago com os impostos gerais que todo mundo já paga, e não com uma taxa separada. Certo, entendemos que a taxa é legal. Mas aí vem a outra pergunta de $1 milhão. Como a prefeitura chega no valor que a gente tem que pagar? Essa parte também tem regras bem claras. É a pergunta mais lógica, né? Se não é um imposto, que pode ser calculado de várias formas, a base de cálculo da taxa precisa ter alguma relação com o serviço que está sendo prestado. Então, as regras são mais ou menos assim. A prefeitura pode, sim, usar alguns critérios que também são usados no IPTU, como o tamanho do imóvel, por exemplo. O ponto mais importante é que o cálculo da taxa não pode ser idêntico ao do IPTU. E mais, o valor cobrado não precisa ser o custo exatinho do serviço para cada casa, mas tem que ter uma relação, uma equivalência razoável com esse custo. Resumindo, a palavra-chave aqui é proporcionalidade. O que se busca é que o valor pago pelo contribuinte seja razoável e proporcional ao custo do serviço que a prefeitura oferece para aquele imóvel. Agora, para fechar, vamos ver como toda essa teoria funciona na vida real, com exemplos tirados de decisões dos próprios tribunais. Olha só que interessante essa citação de uma decisão do STF. O tribunal basicamente diz o seguinte: é razoável supor que uma casa e uma loja, por exemplo, não produzem a mesma quantidade nem o mesmo tipo de lixo. Isso faz todo sentido, né? Por isso, é considerado justo e totalmente constitucional que a prefeitura crie taxas com valores diferentes para imóveis residenciais e comerciais. Isso ajuda a dividir os custos do serviço de uma forma mais equilibrada entre os diferentes tipos de usuários. E outro método que o STF também já disse que é válido é usar a área do imóvel como base de cálculo. A lógica por trás disso é que, de um modo geral, imóveis maiores tendem a gerar mais lixo. Então, usar a metragem quadrada é uma forma razoável de se estimar o custo daquele serviço. Então, para a gente amarrar tudo e não esquecer mais. Primeiro, a regra. A taxa de coleta de lixo que sai dos imóveis é, sim, legal. Segundo, o motivo.
porque é um serviço específico e divisível. E terceiro, o cálculo. Pode até usar critérios parecidos com os do IPTU, como a área do imóvel, mas não pode ser uma cópia, buscando sempre essa relação razoável com o custo do serviço. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Agora que essa diferença entre um serviço específico, que gera taxa, e um serviço geral, pago por impostos, ficou mais clara, que outras cobranças que aparecem nos nossos boletos municipais poderiam ser analisadas com um olhar mais crítico? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Obrigado pela companhia e até a próxima.